Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Somos chamados a viver a experiência de acolher sempre mais a palavra de Deus em nossa vida. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Escolástica, neste dia 10 de fevereiro de 2024. Peçamos a intercessão desta grande santa para que possamos viver a nossa fé, o nosso compromisso com Cristo. Santa Escolástica é irmã de São Bento. Peçamos a esses dois grandes santos a graça de assumirmos cada vez mais o compromisso com o Evangelho, o compromisso com a oração. A exemplo de Santa Escolástica, vamos ouvir o Evangelho, acolher cada vez mais esta palavra santa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abramos o coração para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 8, de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixes. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no final da reflexão, vamos pedir a bênção de Deus sobre os pães, sobre os alimentos. Então, nós vamos fazer esta oração pelos alimentos aí na sua casa. Meu querido irmão, querida irmã, gostaria de chamar a atenção para alguns elementos importantes a serem pensados a partir do que nós ouvimos do Evangelho que acabamos de escutar. Primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é para esta preocupação que Jesus tem com a pessoa na sua totalidade. Ele estava falando, pregando, mas ao mesmo tempo ele tinha a preocupação de que aqueles que estavam ali com ele, escutando, sendo evangelizados, tivessem também as suas necessidades físicas, alimentares satisfeitas. Jesus olha para a necessidade do ser humano na sua totalidade. Por isso, ele se preocupa, porque aquela multidão que está diante dele está passando fome, está carecendo. Então, Jesus dirige o seu coração a estas pessoas e deseja satisfazê-las nas suas necessidades. Por isso, olhando com compaixão, vê que aquele povo está há tanto tempo ali com ele, deve estar faminto, e ele não pode mandar esse povo para casa sem dar de comer, porque senão esse povo, essas pessoas, elas vão desmaiar pelo caminho. Então Jesus, ele olha para o ser humano na sua integridade, na sua dimensão total. Não somente um aspecto da vida do ser humano é contemplada por Jesus, mas toda a vida do ser humano. Ele está ensinando, mas ele deseja também dar o pão necessário para aqueles que estão passando por necessidade. Também nós, queridos irmãos e irmãs, na nossa atitude cristã, precisamos ter certamente este olhar mais amplo que Jesus tem, porque uma pregação que não leva em conta também buscar o bem dos irmãos, buscar também saciar as suas fomes, sedes, é uma pregação que fica vazia e vã. O próprio apóstolo Tiago vai dizer que se a gente prega e na assembleia tem pessoas famintas e a gente no final diz: Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, e não nos preocupamos com aquele irmão que está passando necessidade, a nossa fé ainda não chegou àquela maturidade que deveria chegar. Então Jesus, ele chama a atenção com o seu procedimento para que revisemos o nosso procedimento, para que a nossa fé seja marcada também por obra de misericórdia, por um olhar para o ser humano na totalidade do que o ser humano é,
essa sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão corporal, material, que precisa ser também respeitada e promovida. Pois nós ouvimos que Jesus ele tem esta compaixão, porque as pessoas estão famintas, e ele, movido por esta compaixão, ele vai tomar a atitude de fazer algo pelas pessoas. E para isso ele envolve aqueles que estão com ele. Quantos pães tendes? 7 pães. Vai dizer ainda que tinha alguns peixes, né? É interessante Jesus que desperta nas pessoas que estão com ele um desejo também de olhar para a situação que estão vivenciando. Jesus ele fala e aí as pessoas ficam assim, olha, nem se a gente tivesse muito dinheiro a gente conseguiria satisfazer essa multidão. Elas são envolvidas de um jeito ou de outro neste olhar, né, que Jesus tem de compaixão, mas Jesus não deseja que somente ele tenha um olhar de compaixão, mas ele deseja também que todos, e que de uma forma especial os seus discípulos tenham este olhar de compaixão. Por isso ele envolve, né? Ele envolve as pessoas na discussão sobre o problema e depois vai envolver também as pessoas na solução desses problemas, na solução dessa questão melindrosa que é a fome, que mata e que faz as pessoas perderem muitas vezes a noção do tempo, a noção de onde se encontram, e tantas, por causa da fome, perdem também muitas vezes a sua dignidade. E aí Jesus envolve as pessoas. Os 7 pães são postos a serviço, né, à disposição, e eles, postos assim, vão fazer uma experiência de verdade, de milagre, né? Esses 7 pães e os peixes que se tem vão passar pela experiência do milagre. O milagre de um Deus que deseja cuidar de todos, que deseja saciar a nossa fome, que deseja dar sentido à nossa vida. E Jesus, então, tomando esses pães, dá a graça e o milagre acontece. A possibilidade de todas as pessoas que estavam ali comer ficarem saciados e ainda sobrar, né? É muito bonito isso. Então, quando existe uma abertura à graça, ao milagre, o milagre acontece de forma abundante. O milagre acontece quando nós deixamos a nossa vida aberta à graça de Deus, porque milagre é o encontro da vontade de Deus na vontade do ser humano. É o encontro do coração de Deus que encontra morada no coração do homem e o coração de Deus que se expande para fazer totalmente o bem, encontrando lugar para isso, faz esse milagre, esse bem acontecer. Querido irmão, querida irmã, que nós também continuemos abertos, né, à graça, ao milagre da partilha que Deus deseja fazer com cada um de nós. E que nós somos, como irmãos, chamados a fazer uns com os outros no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que, ouvindo este evangelho, em que se fala da possibilidade de todos, de uma grande multidão, ser saciado na sua fome, na sua necessidade, né? Encontrar saciedade na sua necessidade, que nós nos inspiremos neste evangelho para que também nós busquemos, primeiramente, acolher a graça em nossas vidas e depois que nós sejamos promotores desta mesma graça, deste mesmo milagre da partilha, do amor na vida do nosso cotidiano, junto com os nossos irmãos e irmãs. E que o milagre da multiplicação dos pães, que acontece quando Jesus ele toma os pães da graça e abre esses pães para a partilha, que este mesmo milagre possa continuar acontecendo nos nossos tempos, pelas mãos de tantos homens e mulheres, que tendo 7 pães ou mais, alguns têm até demais, que se abram também à graça da partilha, para que todo irmão e irmã nosso tenha a possibilidade de ter o necessário para comer, para sobreviver, e que nós nos sintamos sempre incomodados, assim como Jesus se incomodou diante daquela multidão que tinha fome, que nós nos sintamos sempre incomodados ao saber que irmãos nossos estão padecendo e que este nosso incômodo nos leve a encontrar meios para poder ajudar os irmãos e irmãs a superar a sua fome.
Que a graça de Deus continue a fecundar a nossa vida. Eu quero pedir uma bênção especial hoje pelos pães. Deus bondoso, abençoai a casa desse vosso filho, desta vossa filha, que está acolhendo esta reflexão. E abençoai, Senhor, o pão, os alimentos, para que eles sejam sinal da tua força e da tua saúde na vida desses irmãos e irmãs. Que nunca falte o pão na mesa desses vossos filhos, e que o pão que comem, que o alimento que tomam, possa ser verdadeiramente força para eles continuarem vivendo e vivendo bem, e assim manifestando a presença do reino onde se encontra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Venha generosa a graça do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.